Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você descobre as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. Na entrevista com o autor vamos conhecer sobre Éider Madeiros. Se mesmo mudo me cantasse sereno, afogar-me-ia em toda a água escura, sufocante de seus olhos negros, beijados por Marisia. E no quadro Eu Sou, Robson Jampa é o nosso convidado. Hoje eu sou artista popular da literatura de cordel, já fui da área da comunicação, mas aí eu abri mão dessa profissão e hoje estou investindo só na carreira artística, tem dado super certo, graças a Deus. Tem ainda os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. O Literato tá começando agora. A gente começa com a entrevista com o autor. Éider Madeiros contou como iniciou a trajetória como escritor e um pouco da relação dele com a literatura. Vamos assistir! Olá minha gente, está começando o quadro Entrevista com o Autor e no dia de hoje temos Éider Madeiros. Vamos trocar um papo bem incrível aqui, né? Éider, eu queria saber como foi teu início, de onde é que você vem. Vamos contar um pouquinho para a gente te conhecer. Olá pessoal, olá André. É uma satisfação muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, de onde vem a literatura, eu acredito que seja, como a grande maioria das pessoas passa, né, processo de descoberta da vida. Acho que quando criança, a leitura e esse universo da literatura ajuda muito a gente a encontrar refúgio, né, nas nossas fantasias e tudo mais. Eu tenho uma avó que é educadora, né, então ela sempre me estimulou muito a estar próximo de livros e usar dessa capacidade de leitura para imaginar, para ser melhor aluno, para aprender mais também, né? Porque, enfim, a escrita e a leitura estão sempre juntas. E aí, nessa realidade lá de Mossoró, que eu sou potiguar de Mossoró, a partir desse momento eu acho que fui criando essa intimidade, colocando sempre que possível leituras e leituras no meu cotidiano e fui vendo que realmente seria interessante produzir ou fazer algo também sobre mim, né? Sobre as minhas observações perante o mundo, sobre minhas fantasias também. Eu acho que todas as pessoas, em alguma medida, têm esse direito a fazer isso, a falar um pouco sobre como percebem o mundo, né? E aí foi devagarinho, assim. Eu acho que, em termos de trajetória, eu ainda tenho uma caminhada muito curta, mas acho que escrevi já muita coisa, porém eu engaveto muita coisa, né? Sim. Eu tinha comentado com... Com quantos anos você começou a escrever? Cara, eu sei que eu recebi meu primeiro caderninho, assim, minha mãe me deu um caderninho, acho que eu tinha uns 10 anos, assim, mas escrevia coisas muito associadas a alguns desenhos que eu fazia, assim, sabe? Sempre tinha uma tentativa de me expressar muito por esse lugar, assim, de escrever, de fazer rabiscos. Acho que é uma forma, né, que a gente encontra também de se deparar com as coisas do mundo, né? Acho que escrever, já que eu não era impedido de riscar nas paredes, como hoje muitas vezes os pais permitem, né? Aí o que tinha de papel, assim, eu coletava e fazia muito isso. Sim. Acho que aos 10 anos, assim, minha mãe já estimulava e já percebia, né? Eu era um aluno aplicado, gostava muito de escrever, aprendia muito rápido, assim, a escrita, então isso acabou sendo... É um processo de escrita, né? Eu queria saber se continua esse teu processo de escrita e como é hoje. Ah, certo. Em termos de processo criativo, eu acho que eu sou bem, eu diria, excêntrico, assim, sabe? Os insights chegam de forma muito aleatória, espontânea. Acho que cada um tem jeitos e jeitos, sabe, de lidar com isso. O meu é bem caótico, não vou mentir, bem caótico mesmo, assim. Vem, às vezes, inspiração e a vontade de escrever, sei lá, naquele estilo quase boêmio, assim, de ser, sabe, num guardanapo, num papel de padaria, uma coisa do tipo. E aí, outras ocasiões também vem, por exemplo, eu estou em cima do moto-Uber, eu estou, sei lá, divagando numa viagem, e aí vem, às vezes, uma explosão, assim, meio criativa, uns devaneios, como a gente chama, né? Sim. E aí isso se resiste, em um momento eu vou marinando isso, porque eu acho que muitas vezes esse automatismo ele é um pouco perigoso no nível eu gostar de ter o cuidado de deixar a palavra
tomar forma por ela mesma, assim. Sim. Então, retornar às vezes ao texto é muito massa. Então, nessas ocasiões eu acho que eu vou juntando retalhos e vou fazendo a coisa de uma forma conforme eu retomo esses rabiscos, esses rascunhos. Sim. Acho que é mais ou menos por aí. Você teve um caminho, passou pelo Clube de Contos da Paraíba, né? É, E hoje está no Birita Poética. Isso, né? exatamente. Eu chamo de membro esporádico, até brinco com o pessoal que assim, a minha temática ou a minha familiaridade na escrita é com temas que muitas vezes são, como a gente poderia dizer assim, mais liberais, assim, mais promíscuos, né? Então, assim, eu vou passeando um pouco sobre esses lugares, mas também gosto de visitar vários espaços. Então, o Clube do Conto foi uma oportunidade imensa que eu tive de esbarrar com Maria Valéria Rezende em um grupo de estudos em direitos humanos. Ela foi fazer uma fala muito importante sobre a época da ditadura militar. E aí ela comentou, né, deixou o convite aberto, eu apareci na casa dela um dia, na ocasião, a reunião do clube estava sendo lá, foi bem legal. E aí fui esporadicamente mesmo, mas foi muito significativo, porque inclusive entendi que eu podia escrever texto narrativo, né, que eu achava sempre que eu só gostava de versos e tudo, mas foi bem legal. E no Birita Poética, acho que em decorrência inclusive de uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que é a Débora Gil Pantaleão, que é então diretora e co-criadora e, enfim, CEO, como você queria chamar, da Editora Escaleiras, recebeu meu manuscrito e nessa ocasião a gente criou uma relação muito boa. E quando esse projeto Birita Poética surgiu, ela meio que já contava com o meu nome, eu disse, pode contar mesmo, porque estamos aí, é nós. E aí eu fiquei muito feliz porque continuadamente tá ganhando forma e a coisa está se tornando bem interessante, tá? Sempre em aberto, assim, chamando novas pessoas, novos jovens, novos adultos, novos... Tem crescido a Birita, eu tenho É visto. bem legal, bem legal. É um espaço, inclusive, muito democrático e muito, acho que, criativo nesse sentido, né? Sim. Ajuda muito a uma coisa que eu acho que é uma coisa muito pessoal e que eu me identifico muito, que é a defesa da poesia como algo que é de todos, né? Sim. Eu lembro que uma vez eu li de um poeta que, assim, a palavra, ela não é necessária, nem é a propriedade do poeta, mas de quem precisa. Isso é muito massa, porque às vezes você nem sabe que você precisa se expressar de uma forma poética, porque a poesia está por aí, né, pelas esquinas da vida. E o Birita Poética faz isso, ele associa inclusive essa coisa do boêmio, né, do divertido, para ludicizar esse processo poético. Sim. Isso me faz muito feliz e eu fico feliz também de ver que sempre está dinamicamente surgindo novas pessoas aí na área. Temos aqui na mesa 33, né? 33. Me conta como foi o processo até chegar nessas publicações. É a tua única publicação? Minha única publicação, mas acredito que seja a primeira, tem alguns projetos manuscritos aí. Eu acho que faz parte da timidez que às vezes a gente tem, desse susto também, que é você perceber que seu texto não é mais seu. Acho que foi um dos grandes impactos que eu tive quando 33 saiu. Ele é basicamente uma obra que reúne poemas meus que já vinham engavetados há algum tempo. E aí eu fui fazendo um jogo muito próximo aí de um processo de transformação na minha vida, que estava muito patente assim na cara mesmo. Nesse período que eu completava 33 anos, eu achei muito cabalístico, muito, né, nazareno quase e tal. Então eu disse, cara, eu vou tentar fazer esse processo, assim, talvez como uma espécie de expurgo meu, assim, espiritual. E eu acredito muito que minha escrita é pessoal, mas é como eu falei, depois ela acaba se tornando das pessoas que a leem. Então, foi com a oportunidade de Débora Gil Pantaleão, publiquei 33 no meio da pandemia. É uma obra que tem muitos desses elementos, assim, meio que eróticos e místicos misturados, né? E eu gosto muito, eu chamo ele de menino, que é o primeiro menino que nasceu, é o meu primogênito. Venham mais. Me diz quais são tuas referências literárias, quem você vem lendo agora? Nossa, eu sempre gosto muito de Nicanor Parra, que ele se considera um antipoeta, eu acho ele incrível, é um poeta latino-americano. Acho que Nicanor Parra, eu gosto muito, parece até clichê um pouco, mas eu gosto muito de Bukowski. Sim. Pela coisa do maldito mesmo, assim, da coisa do mundano, eu gosto muito.
E mudando um pouco assim totalmente, eu sou muito nerdzinho também, cresci embriagado, ou pelo menos me embriagando um pouco nesses universos geek e tudo mais, e sou muito fã de fantasia também. Sim. Gosto muito do Tolkien, leio todas as obras dele assim, sempre que posso, porque eu acho que existe um metodismo, né? Eu acho que é uma riqueza na fantasia do Tolkien que é muito cara para mim, assim, em termos de pensar que é possível construir universos e muitas realidades assim, sim, minuciosas no processo de escrita que me apraz muito como leitor, obviamente. Eu não sei se eu consigo emular isso, porque eu acho que requer muita paciência para fazer esses universos acontecerem. Sim. Mas para mim é muito válido. Sempre gosto de ler essas fantasias também. Eu vou pedir uma coisa para você. Você falou, né, sobre ser defensor da poesia, e eu queria que você desse um recado sobre essa área para quem está assistindo a gente. Ah, sim. Bom, não sei como dizer isso sem parecer meio piegas, mas eu acho que a defesa da poesia, ela vem numa perspectiva muito sutil daquilo que a gente às vezes perde de vista no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades diárias. Quando eu falo em defesa de poesia é porque às vezes ela mora num sopro, num incidente, num equívoco, e eu acho que essa defesa ela está aí disponível para todos, para todas. O mundo está repleto de poetas, às vezes encalacrados numa série de dificuldades que a vida nos impõe. A realidade ela é muito dura para todos, mas é sempre importante lembrar disso, não de forma romântica ou ilusória, mas pensar realmente que a poesia ela existe e ela é necessária. Acho que essa é a minha defesa, no nível mesmo de chamar quem quiser e achar que precisa de poesia, ela está por aí, ela só talvez não tenha se esbarrado o suficiente nos cruzamentos da vida. Então, quando eu falo poesia também é nesse nível assim, a poesia também nos encontros, a poesia também nas inesperalidades da vida, sabe? É preciso fazer essa energia circular. E se você acha necessário ou pensa que isso é impossível, acredite nesse impossível e vá. Acho que o poético também mora por aí. Obrigado. Que é isso, eu que agradeço, André. Vou pedir agora pra gente encerrar com você vamos lá. Um trechinho de 33. 33, Ponta Negra. Como se seus olhos tivessem se enchido de espelho de toda a areia fundida e fervente que pisávamos sob a lua fria da orla, e me mirassem em busca de uma moldura em mim tão translúcida como o espelho que me faltava e que me fazia admirar a profundeza líquida de seus olhos tristes de silente canção. Se mesmo mudo me cantasse sereno, afogar-me-ia em toda a água escura sufocante de seus olhos negros, beijados por marisia. Adoramos conhecer a sua história, Eider. Agora vamos para o primeiro intervalo. Até já! Voltamos e é hora do quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura é esse clássico, A Revolução dos Bichos, e esse Infanto Juvenil, Jardim Secreto. Até mais e um tchau. E o quadro Eu Sou recebe o poeta Robson Jampa. Robson Jampa, poeta, cordelista, sou natural de João Pessoa, aqui na Paraíba. Nasci na década de 70 e estou por aí despontando na literatura de cordel, graças a Deus tem dado super certo, né? Amo a minha terra natal, João Pessoa, Paraíba, que é onde eu nasci e fui criado, né, como eu falei. E estou aí na batalha, né? Hoje eu sou artista popular da literatura de cordel, já fui da área da comunicação, mas aí eu abri mão dessa profissão e hoje estou investindo só na carreira artística, tem dado super certo, graças a Deus. A literatura de cordel entrou na minha vida em 2016. Eu trabalhava na área da comunicação, aí por motivos pessoais eu deixei essa área, né, de trabalho e resolvi investir numa outra coisa que eu sei fazer, assim, em caráter emergencial, porque acabei ficando desempregado.
E aí eu disse, poxa, eu preciso fazer outra coisa para pagar umas contas aqui e até aparecer outra coisa para me fazer. E aí eu tinha uns cordéis em casa, né? Na época não eram da minha autoria ainda, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses cordéis e vou sair para vender, para ver se vende. E aí eu comecei a circular assim nos bairros, nos comércios e tal, e vendi alguns. Mas aí, como eu pego muito ônibus, eu tive a ideia de fazer que nesse pessoal que sobe dos ônibus para vender produto de balinha, pipoca, né? Gel massageador, tudo que você imaginar vende no ônibus. E aí o que é que acontece? Eu acabei tendo a ideia de vender a literatura de cordel no ônibus. Aí comecei a levar os cordéis, né? Comecei a escrever os meus também, né? Da minha autoria, de forma assim, bem precária e tal, porque eu não era tão especialista como eu sou hoje. Nem tanto hoje ainda, né? Tem gente muito mais fera do que eu. Mas assim, aí eu comecei a escrever e comecei a vender nos ônibus. Entrava, né, no ônibus, como qualquer passageiro normal, e começava a oferecer, né? Como esses vendedores fazem. Oferecia e no final da minha fala o pessoal se disponibilizava a comprar. Na época era baratinho, R$1, R$2, todo mundo tinha, né? E aí o que é que acontece? Aí, de repente, foi um sucesso. Eu vendia por dia uns 150 cordéis, assim. Agora também eu pegava uns 40 ônibus, né? Eu tinha pesadelo com ônibus coletivo. Mas deu certo. Deu certo. Pegou e todos os dias eu ia sair de manhã cedo e voltava final da tarde, porque vendia bastante no ônibus. Era o meio... E era uma vitrine, né? Porque o cordel é literatura popular. E nada mais popular do que o ônibus coletivo, não é? Então eu juntei uma coisa com a outra e aí acabou. Além de fazer a minha propaganda, porque quando você pega um ônibus tem 40, 50 pessoas no mínimo, não é? O pessoal comprava. E foi muito bom isso aí, né, no início. Nessa questão do ônibus coletivo tinha muitos perrengues, né? Porque tinha motorista que não queria deixar a gente entrar, tinha passageiro que não entendia a mensagem que eu estava passando, né, da venda dos cordéis, e ficava com piada de mau gosto, né, com indelicadeza, com grosseria, né, na época. Depois eu passei a vender nas ruas, né, fazendo rota à noite nos bairros, e aí também foi muito bom, porque aí o preço do cordel já estava num patamar maior, né, e também eu fazia mesa a mesa nos bares, lanchonetes, assim, no bairro do Gás, Mangabeira, bancários, que tem muito movimento à noite. Mas aí veio outro perrengue grande, que era, as pessoas às vezes ignoravam. Eu chegava numa mesa, um exemplo, tinha uma lanchonete assim, com uma mesa com 6, 7, 8 pessoas, eu falava lá, pessoal, boa noite, sou artista popular, vou comprar um cordel, e o pessoal fingia que não tinha ninguém ali falando. E isso dói na alma, porque você está ignorando o ser humano, não importa o que ele está vendendo, né? E você ignorar uma pessoa é a mesma coisa que você se sente ninguém. E eu estava vendendo cultura popular, né? Cultura popular, ainda por cima. E aí a dor era maior, não é? Você ser ignorado. Às vezes tinha gente que ficava com piada, sabe? Isso aí foram alguns perrengues, né? E fora assim, os perigos da noite, porque quando eu comecei a fazer rota, era à noite, que é onde tem movimento. E como eu ando de transporte coletivo, eu voltava para casa à noite no ônibus, era muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Eu presenciei várias brigas dentro do ônibus, assalto, né? E eu voltava muitas vezes com medo, não é? Para casa tarde. Mas graças a Deus eu consegui, ao longo desse percurso, né, desses 8 anos, como eu comecei no ônibus, do ônibus eu pulei para fazer as rotas nas ruas, né, fazendo roteiro, e agora eu saí das ruas, estou focando mais em palestra, oficina, venda, exposição e em eventos, e o meu show também que eu apresento. Hoje, ao longo desses 8 anos, eu produzi mais de 80 histórias diferentes, né? Agora sim, claro, tem umas que é comercialmente muito mais vendável, não é? Porque eu digo assim, 80 histórias diferentes, que teve cordel por encomenda também, que eu fiz muitos, né? Com temas específicos, né? E ao longo desses 8 anos foram, como eu falei, mais de 80 histórias diferentes. Tem algumas que saem mais, né? Seu Lunga, Signo Nordestino, A Lenda dos Gatos da UFPB, Os Vizinhos Fofoqueiros. São temas assim, de comédia e temas curiosos, eles vendem bastante, né? E graças a Deus a gente tem produzido muito. A gente que eu falo que eu sou do meio cultural, a gente que é artista produz bastante, né? E fora eu, que sou poeta, existem outros poetas do cordel também em João Pessoa. E aí eu tenho que falar o agente. Então, assim, essa minha produção de cordel, graças a Deus, ela tem se dado
num ritmo bacana. Às vezes eu fico muito sem tempo, até porque eu estou estudando agora na Universidade Federal à noite, né? E aí o tempo é uma coisa muito complicada para mim. Mas aí eu tenho produzido vários cordéis. Por exemplo, agora em agosto eu lancei 4 cordéis diferentes, né? Por exemplo, um deles foi sobre o Silvio Santos, né, que faleceu. O outro foi sobre Antônio Serafim, que era conhecido o Velho do Saco, né, que eu peguei. Ele também faleceu agora em agosto. Também foram as Olimpíadas de Paris. Aproveitei o tema e fiz um cordel engraçado, né? As aventuras de João Grilo e Chicó nas Olimpíadas de Paris. Né? Fiz um também por encomenda, que foi o cordel do seu Marcos Alves, né? Que é o diretor-presidente da Funjop. E assim, a produção ela tem bacana. Agora, nesse mês de setembro, eu estou com mais 4 para lançar. Né? Voltado também para a temática infanto-juvenil, né? Que vende bastante também. E por aí vai. Eu tenho sempre investido em histórias diferentes, histórias peculiares, né? Fora assim, porque tem histórias mais intelectuais que a gente gosta de fazer, às vezes por causa do nosso ego mesmo. Eu vou falar sobre José Saramago, que eu fiz recentemente um também. Vou falar sobre Ariano Suassuna, né? Vou falar sobre o mito da caverna de Platão em cordel, né? São temas mais intelectuais. Mas o popular, o João Grilo, Chicó, Seu Lunga, é o que vende mais. Aí o cordel, na minha vida, hoje em dia, acabou se tornando o meu meio de vida, né? É o meu estilo de vida. Para mim, virou uma filosofia, praticamente, de vida. Por quê? Porque hoje eu vivo única e exclusivamente da literatura de cordel. Não tenho outra fonte de renda. Aí eu dou palestras, né, ministro palestras, oficinas de cordel, faço por encomenda o tema que o pessoal quiser. Tem um show que eu apresento, às vezes o pessoal me chama, se chama Cordel com Humor, que é uma mistura de stand-up comedy com literatura de cordel e causas nordestinos. Aí eu vou brincando, interagindo com o público, não é? Tem as feiras itinerantes, as exposições de cordéis, os eventos, que eu vou marcar presença para expor meu trabalho e vender. E graças a Deus tem dado super certo, né? Hoje o cordel é a minha vida, né? Praticamente. Eu estou me dedicando 100%, integralmente a isso, né? E fora isso é meu estudo na UFPB, que eu estou cursando lá também. Mas a parte profissional é a literatura de cordel. Hoje eu sou artista popular da literatura de cordel, profissão artista. Assim, o recado que eu deixo para todos vocês que estão aí em casa assistindo, quem é da cultura, quem não é, você acredite no seu trabalho, acredite no seu potencial, porque eu comecei vendendo cordel no ônibus, dentro do ônibus coletivo. Hoje eu sou artista, sou uma referência na cultura da literatura de cordel dentro do estado da Paraíba. Eu já recebi homenagens da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da UFPB, da UEPB, faço parte de 2 academias literárias, entendeu? Eu tenho o cordel meu exposto na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, já fiz trabalhos para o Ministério da Saúde a nível nacional, em cordel, né? Enfim, a minha vida mudou. E aí você que está em casa, acredite no seu trabalho, não importa que seja trabalho artístico que for, acredite no seu potencial, faça aquilo que você ama, entendeu? Faça o que você ama, porque não tem nada mais importante do que você ser feliz no seu trabalho e ser satisfeito. Isso é que é importante. Beijo grande para você, Robson. Obrigada. Agora mais uma pausa. Fica por aqui porque hoje ainda tem um café com poesia e o quadro tá na lista. Até já! Já voltamos e é hora da gente se emocionar com o quadro Café com Poesia. Rainhas pretas injustiçadas, trazidas pra cá como se fossem nada. Mortas, estrupadas e escravizadas. Mal saberiam elas que aquilo era só o começo, de que elas não só seriam mortas, estrupadas e escravizadas, mas esquecidas por toda a sociedade. Até porque, quantas vezes você já ouviu falar da rainha Caína ou da rainha Amina?
Pois é, esquecidas por uma sociedade de sangue preto, mas ao mesmo tempo tão colonizado, tão marcado pelas idiotices coloniais. Como quando me dizem que se usar trança é apropriação cultural, alisar o cabelo também é. Ou quando dizem que sou branquinha demais para ser preta. Cada chicotada deixou uma marca, mas eu me levanto e digo: preto, você presta. Meu nome é Nicole Maria, eu tenho 14 anos e estudo no PPS há mais ou menos 6 anos. Bom, desde pequena a minha bisavó sempre dizia pra mim que eu ia acabar algum dia sendo atriz. E eu sempre ficava assim, talvez, né? Mas aí quando chegou mais ou menos em 2022, Flavinha me chamou pro teatro e eu entrei. Hoje em dia eu consigo falar melhor com as pessoas, consigo olhar melhor para as câmeras. Antigamente eu tinha vergonha de gravar vídeo, tirar foto. Entrar no teatro simplesmente tirou uma vergonha que eu não tinha de falar, mas tinha de me olhar no espelho, me olhar na foto. E isso também me fez me encontrar nas maquiagens. Mesmo a poesia sendo não tão agradável, mas se a pessoa falar do coração e falar sentindo aquela poesia, você vai tocar realmente o seu coração. A mensagem que eu quero trazer é que a gente não esqueça de quem a gente foi. Mesmo você não sendo preto, você tem alguém na sua família que é, ou algum ancestral seu. Tanto que a frase que eu tenho no texto que é: a gente vem de uma sociedade de sangue preto, mas ao mesmo tempo tão colonizado. Porque até mesmo no nosso dia a dia, a gente comete racismo de qualquer forma. Como, por exemplo, quando a gente faz uma piada com o cabelo crespo de alguém dizendo: eita, tomou um choque. Isso pode não ser considerado um racismo tão forte, mas isso toca a gente de uma forma de entender que sempre o cabelo liso foi o padrão. Eu daria um conselho, então, acho que a Flavinho. Eu queria pedir pra ele nunca parar de ser essa pessoa chata e insuportável que ele é. Porque foi graças a essa chatice de Flavinho que antes eu era uma pessoa muito casca-mole. A gente não pode deixar os outros verem a nossa vulnerabilidade. Ele me ensinou a não guardar isso pra si mesmo, mas não deixar que as pessoas vissem com tanta transparência, pra não usar isso contra mim. Última pausa, o literato volta já. O último bloco e Priscila Marques chega com o quadro Tá na Lista. Oi, Pri! Oi, Lili! Oi, pessoal! Eu tô de volta ao Literato trazendo dicas de leitura para o Tá na Lista. E para começar, vamos trazer a sugestão de leitura da nossa amiga jornalista Carol Cassoli. Ela indicou a obra Amanhã Teremos Outros Nomes, publicada em 2021 pelo argentino Patrício Prom. O livro conta uma história de amor e separação na era das redes sociais. Confere aí. Oi, galera, eu sou Carol Cassoli do Clubinho e um livro que estava na minha lista e agora tem que estar na sua é Amanhã Teremos Outros Nomes, de Patrício Prom. Esse autor argentino que com muita maestria, com muita sensibilidade, consegue nos transportar, se é que isso é possível, para a nossa própria era. Esse contemporâneo hiperconectado em que a gente vive hoje. Como é que ele faz isso? Através da história de um casal que está se separando. Ela e ele, duas pessoas sem nome, o que já gera mais uma identificação, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém que você conhece. Ela e ele estão se separando depois de 5 anos juntos, e essa separação ela é narrada em tempo real a partir do ponto de vista de cada um deles. Então ela é uma arquiteta que tem muita ânsia de viver o futuro, mas também tem muito medo de chegar nesse lugar, e isso também se reflete muito na gente. Quem é que não quer viver o futuro, mas morre de medo disso? Quem é que às vezes não se apega a essa ideia de estamos vivendo o apocalipse para não ter que pensar no futuro ou pensar em futuros possíveis, e ao mesmo tempo ter que lidar com toda essa dinâmica ultra tecnológica que a gente tem hoje? E ele,
um escritor que, por outro lado, é mais apegado ao passado, aos modos tradicionais de se viver, ele tem um pouco de receio dessa tecnologia, ele tem um pouco de receio de voltar para a sociedade, de estar para jogo de novo, depois de 5 anos fora desse jogo, né? Então, ele passa a ter que entender como que são essas dinâmicas de amores em tempos de redes sociais, amores em tempos de aplicativos de relacionamento. E, paralelo a tudo isso, são duas pessoas que estão dilaceradas por essa separação, que estão com a cabeça ali fervilhando a mil e não conseguem parar de pensar nisso. Essa é a minha recomendação e eu acredito muito que você não vai se decepcionar se ler esse livro de Patrício Pron. História bonita e diferente, né? E a minha dica de leitura é O Voo da Guará Vermelha, de 2005, de Maria Valéria Rezende. Na obra, a autora constrói uma fábula que conta a história de 2 encantados, Irene e Rosálio. Ele é um pedreiro analfabeto que atravessa o país em busca de alguém que o ensine a ler e escrever. Rezende retrata um homem órfão, sofrido do sertão, sem pai nem mãe, que busca melhores condições de vida na capital e segue em busca da conquista de seus direitos. A outra protagonista é Irene, uma prostituta soropositivo vinda do norte, que não tem muito tempo de vida, mas precisa sustentar o filho, que está sob os cuidados de uma idosa. Do encontro entre Rosálio e Irene, brotam histórias que nos transportam direto para a infância. A contação de histórias, os causos que remetem à literatura de cordel e aos espetáculos circenses. O romance é repleto de literariedade, o feminismo, a solidariedade entre os mais pobres e a resistência popular se mostram nas linhas tênues que tecem a trama, através dos dramas existenciais dos personagens. A autora faz um retrato da vida dura que as classes subalternas são submetidas de uma forma perversa pelo sistema e, mesmo assim, conseguem, com criatividade, encontrar encantos, amores e poesia, com uma fé e uma esperança dignas de Dom Quixote. A história nos ensina a voar, a buscar autonomia e emancipação. É isso, esse foi o Tá na Lista. Até a próxima! Obrigada, Priscila. O Literato vai ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal!